O papel do movimento do punho em 2D, uma base, não um ponto final. O movimento do punho em 2 dimensões desempenha um papel valioso nas etapas iniciais do desenvolvimento da técnica expressiva. Ele ajuda a estabelecer um vínculo entre a direção imaginada do som, especialmente o movimento lateral de um lado para o outro, e a resposta física do punho. Essa base torna-se essencial à medida que começamos a explorar movimentos tridimensionais mais complexos, como os giros e os balanços. Um dos desafios do movimento em 3D é saber por onde começar, principalmente em que direção o punho deve se mover primeiro, para a esquerda ou para a direita. Sem uma consciência clara da direção, essas intenções podem parecer vagas e confusas. O movimento em 2D, praticado desde cedo, ajuda a desenvolver essa clareza. Ele ensina você a reconhecer a direção do som em sua imaginação e a escolher, com precisão, o movimento correspondente do punho. Dessa forma, o movimento em 2D estabelece as bases para o movimento em 3D que virá em seguida. Dito isso, é importante não exagerar no uso do movimento em 2D. Praticá-lo por mais de alguns dias, especialmente antes que o toque se torne plenamente relaxado e leve, pode causar desconforto no punho, particularmente se houver tensão residual na mão. Ao utilizar o movimento em 2D, mantenha o toque suave e leve. Encare esse estágio como uma fase breve de aprendizado, algo por que se deve passar e não permanecer. Procure fazer a transição para um movimento em 3D assim que a coordenação básica e o senso de direção estiverem presentes. Se você perceber tensão ou esforço, isso pode indicar algo mais profundo, uma lacuna na produção do som. Elementos como a prática mental, o canto interior e a transferência natural do peso do braço, que abordaremos mais adiante neste curso, são fundamentais para libertar a mão de esforços desnecessários. Manter as mãos leves, soltas, frágeis e vazias é essencial em qualquer movimento de punho para evitar tensões excessivas ou lesões relacionadas à prática. Como integrar o movimento do punho em 2D à sua prática. O movimento do punho deve seguir a direção da música. Mova o punho para a direita quando a próxima nota for mais aguda do que a anterior. Mova para a esquerda quando a próxima nota for mais grave. Se você começar com uma única nota, a direção inicial fica a seu critério. Pessoalmente, acho o movimento para fora, mão direita para a direita, mão esquerda para a esquerda, mais natural e espaçoso do que o movimento para dentro. Ao repetir a mesma nota, mantenha a direção do punho consistente. Em texturas polifônicas, como intervalos ou acordes, tocados com uma única mão, escolha a direção do punho com base na linha melódica. Mantenha a mão leve e suave, como um toque gentil, sem peso. Defina claramente a intenção de não mover o cotovelo nesta etapa. Isso é essencial. Nosso objetivo aqui é permitir que o punho desenvolva novas sensações de movimento. Se o cotovelo assumir o controle, o punho permanece estático e sem treino. Nesse caso, o cotovelo acaba fazendo o trabalho que deveria ser aprendido pelo punho. Para notas que seguem na mesma direção, use um movimento contínuo. Evite virar o punho de volta após cada nota. Para notas que seguem em direções opostas, inicie o movimento com o dedo em direção à nota. E então, permita que o punho siga com o movimento em 2D. O papel do movimento do punho em 3D em um toque relaxado e expressivo.
O movimento do punho em 3 dimensões traz profundidade e expressividade à sua execução. Ele permite que a mão reflita plenamente a sensação do som, do peso e da direção musical, especialmente ao trabalhar com a entoação e o fraseado. Enquanto o movimento em 2D estabelece o plano do movimento, o movimento em 3D lhe dá forma e respiração, equilibrando o movimento ativo e passivo no punho em 3D. O equilíbrio entre os movimentos ativos e passivos da mão é essencial para manter uma tensão saudável e viva durante a execução. Quando o movimento se torna inteiramente ativo ou inteiramente passivo, o fluxo natural de energia se perde, levando à estagnação e, com o tempo, à tensão no corpo. É aqui que o movimento do punho em 3D se torna especialmente valioso. Ele ajuda você a navegar a alternância entre o esforço e o relaxamento. Por exemplo, quando o punho atinge a posição das 6 horas por meio de um movimento ativo, ele deve então subir suavemente até a posição das 12 horas por meio de um relaxamento passivo, e não por outro impulso ativo. Permitir que o movimento ascendente permaneça passivo cria o impulso necessário para o próximo movimento descendente ativo, formando um ciclo contínuo, como uma onda. Essa alternância favorece a leveza, o ritmo e a fluidez, mantendo a energia dinâmica, equilibrada e sustentável. Como integrar o movimento em 3D à sua prática? Em notas que seguem na mesma direção ou em direções opostas, o movimento em 2 dimensões descreve a direção das notas, enquanto o movimento em 3 dimensões, com giros ou balanços, descreve a conexão entre as notas. Faça um giro entre notas que seguem a mesma direção do punho, assim como entre notas repetidas. Faça um balanço se as notas tiverem direções opostas do punho. Praticando o movimento do punho em 3D com atenção. No início, é provável que seus movimentos de punho não sejam profundos o suficiente, alcançando apenas a posição das 4 horas em vez das 6 horas completas. Para os giros e balanços, visualize um mostrador de relógio colocado contra o teclado, com a linha das 9 às 3 horas alinhada com a superfície das teclas. Isso lhe dará uma noção clara de quão amplo e profundo deve ser o movimento do punho em 3D ao seguir o caminho desse relógio. Para manter a mão relaxada, imagine o relógio como algo macio e derretido. Você pode contar 1 e 2 e, onde 1 e 2 correspondem à chegada do punho na posição das 6 horas, e o e, a posição das 12 horas. Esse ritmo constante ajuda a criar impulso, favorecendo um movimento de punho mais suave e eficaz. Entre as notas, mantenha as pontas dos dedos em leve contato com a superfície das teclas. Levantar a mão muito alto cria um espaço vazio, o que convida a atenção. É como escrever em letra cursiva, em vez de letra de forma. Na cursiva, o fluxo entre as letras torna a escrita mais rápida e fluida, porque a caneta não se afasta da folha, assim como os dedos permanecem conectados à tecla. Já na letra de forma, levantar a mão após cada letra cria lacunas, torna o processo mais lento e exige mais esforço. A amplitude dos giros e balanços só é necessária em andamento lento, uma nota por segundo. Em andamentos mais rápidos, o punho não deve cair abaixo da superfície do teclado. Todos os movimentos tornam-se mais elípticos. Para evitar um empurrão brusco ao tocar a primeira nota, use um giro fantasma antes de começar.
Essa tendência de fixar-se na nota inicial pode vir de antigos hábitos de depender do dedo isoladamente, em vez de envolver toda a mão. Incorporar esse giro adicional ajuda a romper esse padrão, permitindo que você chegue à primeira nota já na posição das 6 horas, depois de concluir o giro fantasma. Com o tempo, esses movimentos se tornarão parte da sua memória muscular e da sua vivência interna. Mesmo quando o punho se mover com mínima amplitude, você ainda sentirá uma leve sensação de respiração interna. Esse movimento contínuo e interno ajuda a evitar a rigidez que frequentemente se instala no punho durante a prática prolongada. Aplicando as técnicas de punho em 2D e 3D a notas duplas e ornamentos. Em intervalos e acordes, mantenha a melodia e libere suavemente as notas de apoio, permitindo que o punho se mova com liberdade. Trate todos os ornamentos e notas de embelezamento como uma linha melódica, tocando-os lentamente, com bom uso do movimento do punho em 2D ou 3D.